Gente, mais uma vez no nosso Café para Mulher. Essa energia, esse espacinho onde nós podemos conversar de mulher para mulher e trazer tantas informações positivas que com certeza vão acrescentar na nossa vida como feminino sagrado. Hoje nós estamos aqui com uma mulher excepcional, uma pessoa incrível que vai trazer informações que muitas vezes a gente não conhece. E a nível de ser humano, é uma benção, é uma maravilha conversar com Govinda. Govinda, seja bem-vinda ao nosso Café para Mulheres. Bom dia! Bom dia, amiga. Eu estou muito contente de estar aqui e estar podendo participar, né? E, e trazendo novas experiências. Sim, novas experiências, né, Govinda? É interessante, às vezes eu falei hoje, eu quase nunca falo bom dia, boa tarde, boa noite, mas hoje foi tão especial, porque hoje nós tivemos, lá na Casa da Abraço Maria Madalena, sabe, Govinda, nós tivemos juntas a oração do Terço de Madalena. E ele foi de manhã, então eu ainda estou nessa consciência desse matinal sagrado, sabe? Por isso que hoje eu desejei um bom dia, e normalmente o café, apesar dele ser colocado em outras horas, ele é muito ouvido pelas mulheres pela manhã, tá? Então, minha amada, esse começo aqui, gente, eu preciso apresentar para todos vocês essa maravilha que é essa nossa irmã na luz, chamada Govinda. A Govina, gente, ela iniciou, sabe, essa questão da espiritualidade, dos cursos que ela fez na Federação Espírita há muito tempo, desde 86. Então, ela veio no na caminhada dela, andando, abrindo os caminhos. Aí ela passou no Reiki, olha que delícia, ela é mestre em Reiki. Ela é instrutora do Magnify Healing, todo mundo conhece por conta de Kuan Yin, Light Healing, e do Portal de Atlântida, onde ela foi canalizadora e co-criadora. É importante a gente apresentar, porque esse currículo é tão diferente daquilo que a gente está habituada, ainda tem mais uma outra coisa. Ela recebeu uma coisa chamada Tarô Atlante. Ela foi ilustradora desse tarô, ela vai contar isso para gente, né? E ela é sacerdotisa do Templo Pirâmide de Luz. E para a gente fechar esse currículo tão bacana, que tem tanto a ver com a nossa caminhada também, tem os cursos que ela participou no Instituto Gilda Moura, onde eu conheci Govinda, onde nós estávamos numa live que foi maravilhosa, falando sobre Maria Madalena, e eu agradeço muito ela ter estado junto, e ela foi diretora executiva e colaboradora daquele instituto, né? Então, gente, essa é a Govinda. Mas eu vou deixar para ela mesma se apresentar da forma que ela quiser, porque eu apresentei aquele jeito que eu gostaria de apresentá-la. Mas, Govinda, quem é Govinda? Por favor, aos olhos de Govinda. Ai, amigo, obrigada por uma bela apresentação, foi muito bom. Mas, assim, eu sou uma pessoa que desde muito cedo entendi que a espiritualidade fazia parte da minha vida. No Uhum. começo começou com uma coisa assim meio paralelo e depois eu realmente adentrei nesse mundo e aqui estou até hoje. Então, passei por várias escolas, por vários conhecimentos, né? Mas quando foi em 2005, eu fiz um curso de Magnified Healing e canalizei a mestra Kuan. E aí isso me deu uma abertura assim de consciência, um redirecionamento de tudo que eu fazia, da minha vida, do meu trabalho. E dali para frente eu fui mudando e meu percurso foi cada vez mais direcionado nesse intuito de trazer exatamente a realidade de quem somos, né? Porque isso que nós vivemos aqui é tudo uma ilusão, é tudo um momento passageiro, não é a nossa realidade, né? Verdade, Então, Govinda, eu acredito verdade. que essa é a nossa, pelo menos a minha função aqui, é despertar as pessoas para a nossa realidade, né? Que é transitório. Não, e tem uma coisa que você trouxe, você falou de Coin. Eu acho muito interessante que Coin é muito conhecido entre as mulheres, né? Principalmente nessa nova terra, nessa nova era, né? Que é a Era de Aquários, porque o comandante, vamos dizer assim, o diretor divino dessa era, que é Saint Germain, ele traz essa consciência, ele traz Coin como a deusa da misericórdia que trabalha para esse sétimo raio, que é o raio violeta. Então, as pessoas ela têm uma, assim, uma afinidade muito grande com essa deusa da misericórdia. Então, a gente já começa a trazer esse nosso papo com essa consciência desse feminino, um tanto quanto numa afinidade profunda e numa energia maravilhosa
dessa bênção e dessa abençoada deusa. Mas olha só, essa sua caminhada foi tão bacana, você trouxe tantas coisas aqui para gente, e eu queria me pegar num assunto que eu acredito que vai ser muito interessante para quem está aqui no nosso Café para Mulheres. Existe uma história, existe uma Govinda antes e depois dessa história que você vai contar aqui para gente. E como essa história, sabe, Govinda, essa história da sua vida que você começou a falar, ela pode contribuir, ou vai contribuir, ou algum momento ela pode ser um espelho para mulheres que estão nos ouvindo. Existe uma história que possa tocar e ser esse espelho? Depois que eu canalizei a mestra Kuan-Yin, eu disse que eu comecei a ter um novo direcionamento, eu comecei a entender melhor a energia do feminino, o sagrado, o quanto essa energia nos traz a conexão com a terra, com Gaia, né? E até eu mesmo, na minha vida prática, eu passei a ser mais feminina, passei a me importar de uma forma mais suave, porque nós estamos, né, a nossa cultura, ela deixa a mulher muito masculina, a mulher agora ela está muito na luta, né, essa coisa de ter que sustentar, tem muita mãe solo que tem que sustentar, que tem que fazer as coisas, então nós estamos muito nessa energia. E o feminino acaba se perdendo. E a nossa força está no feminino, a nossa força está justamente na conexão com o sagrado, com essa energia da mãe, com essa energia da compaixão. Então, esse movimento de Kuan Yin na minha vida, ele trouxe esse resgate de quem realmente, da minha vibração como essência, E, entende? Govina, foi nesse momentinho onde você recebeu, você canalizou o tarô de Atlântis? Foi assim, nesse momento de transição? Eu tive alguns processos, assim. Sim. Primeiro, no Magnified Healing, eu tive muito essa energia da fraternidade branca, trabalhei muito e fui atrás de conhecimento nessa área, né? Depois, eu entrei na energia Atlante, que foi aí que eu recebi o Tarô Atlante, recebi também um curso que chama Portais de Atlântida, que é um curso de cura, com mantras, com símbolos e mantras. E depois, mais tarde, que eu recebi essa iniciação Govinda, seria assim a minha conexão com a minha essência pura, né? Da onde a minha essência como nós somos como seres cósmicos, né? E foi quando você, na realidade, você usou, ou você começou a ser considerado, a se ver como Govina e trabalhar para essa Govinda, para a expansão É, planetária? Quando eu recebi essa iniciação foi num despertar de Kundalini, e aí eu recebi esse nome, mas eu levei 5 anos para conseguir usar, porque assim, Uau. existiu toda uma transformação interna para eu estar conectada com essa frequência, com essa energia, para eu começar a me posicionar e mesmo estar de acordo com o que eu entendi dessa energia, sabe? Eu levei um tempo assim para assimilar, porque às vezes a gente tem assim uma abertura de consciência, tem um start, mas isso para manifestar aqui nesse plano demora, né? Normalmente esses starts são rápidos, mas a manifestação é mais lenta, né? Nossa, você está trazendo uma coisa tão importante, porque as pessoas já acham que já recebe, nesse mesmo segundo que recebeu, você já está pronta para poder trabalhar. Isso tudo tem um estado, tem um processo de maturação, né? Do Isso. entendimento. Quem está na 3D, de repente recebe alguma coisa de uma outra dimensão. Como é que você vai codificar isso e trazer isso para o plano físico, né? É um processo difícil, Govinda. É trabalhoso, é bem trabalhoso, porque assim, tudo que requer mudança requer desapego. É verdade. Tudo que tem a ver com mudança tem a ver com desapego. E nós somos muito apegados a ideias, né? Eu passei por muitos momentos que eu tive que deixar para trás algumas crenças minhas, dogmas, que hoje não fazem mais parte da minha vida, né? Hoje, até assim, eu Sim, não me sinto ligada a nenhuma religião, a nenhum. É um outro contexto de espiritualidade, é uma consciência, né? É a gente saber da nossa essência, a gente saber da nossa pureza e do nosso movimento cósmico também, né? sim.
Então, Não, é outro é, momento. é outro nível de vibração, né, Govinda? E Exatamente. olha, eu quero muito também que você fale uma coisa, porque a gente vê muito que as pessoas querem, principalmente as mulheres, elas querem respostas muito incríveis para as coisas que elas precisam resolver. Mas antes de qualquer coisa, que a gente vai falar que a gente não brindou, vamos brindar. Vamos lá. Acabou não brindando, porque eu fiquei tão empolgada com a sua chegada que realmente eu esqueci de brindar esse café maravilhoso. Então, aproveitando que eu vi você tomando, que não é café, é um chazinho muito bacana. Então, Hoje é um chazinho. querido, não, foi bom que a gente deu essa parada, por quê? Porque essa pergunta ela é importante, as pessoas buscam o tarô. Eu vou trazer essa questão do tarô atlântico, porque as pessoas, normalmente, principalmente as mulheres, como eu estava falando, elas buscam como arte divinatória. Eu vejo que o tarô ele vai perdendo muito, ele vai se vulgarizando. Vou até falar assim, que eu não encontrei outra palavra, Exatamente. por conta dessa consciência, sabe? Dessa consciência de fazer perguntas que não vão te levar absolutamente nada. Só realmente a divinatória. Tipo, será que vai acontecer isso? Será que meu marido está me traindo? Será que não, não? Aqueles serás do mundo que realmente eu vejo que não é o significado do tarô. Fala para gente, esse tarô, o que ele traz? Ele traz o autoconhecimento, ele traz uma consciência de expansão. O tarô de Atlântico, qual significa, qual o objetivo dele no ancoramento dele nesse panda 3D para todos os gêneros? Ele é bem terapêutico. Sim, Quando eu recebi, eles me disseram assim que esse tarô ele é para essa nova energia da Terra, porque sim, o antigo ele está linkado também às energias antigas, né? De como o planeta estava, essa energia mais masculina, né? Tanto que você olhar para as cartas, você vê que é uma energia super masculina no tarô, né? sim. E já o Você foi Atlante não, o ilustrador, Atlante. inclusive, né? Desculpa, mas você foi ilustrador, inclusive, desse tarô, né? Sim, sim, eu recebi, eu fui artista plástica há muito tempo, tive ateliê de pintura, tudo. Então, eu mesma fiz as cartas, mandei imprimir, e quando eu recebi, eu trabalhei 2 anos com ele, e depois eu recebi o curso para eu dar o curso do tarô, então eu dou curso também, tem o curso online, tudo dá para a pessoa fazer, faço grupos também, mas o tarô Atlântico, ele serve justamente para a pessoa entender o momento dela, que passos ela tomar, como que ela pode mudar isso, porque assim, a gente pensa que nós temos uma linha de tempo definitiva, mas não é, nós temos linhas alternadas, assim, dá para a gente, sabe, escolher. Então, se eu mudar para tal cidade, se eu escolher isso, então, tudo tem uma consequência. Então, o tarô, ele serve para você entender esse seu processo, abrir esse leque de opções e dizer, não, olha, por aqui eu tenho esse caminho, por aqui eu tenho essa energia, né? Eu estou de tal forma com tal pessoa, posso melhorar isso. Então, ele é bem terapêutico. Ele é bem terapêutico. Nossa, você sabe que eu tenho essa dificuldade nas cartas de Madalena, né, que nós já conversamos sobre. Então, as cartas mais ou menos traz isso, ela traz uma consciência desse quem eu sou dentro do momento que você é sabe, dessa sua passagem no caminho, como um dia Maria Madalena e Mestre e várias pessoas, vários seres de luz acompanharam eles num caminho. Então, esse é o caminho, né? Então, para você poder entender o caminho, você tem que pensar sobre o caminho, né? Você tem que maturar esse caminho, você tem que entender quais são os seus processos pessoais para poder passar com honras e glórias. Então, é difícil, né? Não é um tarô com imagens, inclusive, né? É um tarô onde você tem que olhar e sentir na alma aquilo que realmente já está dentro da sua alma, né? Então, a gente tem, assim, nossas canalizações são, às vezes, meio complicadas, fáceis para a gente, porém, complicados para quem quer ouvir e entender, que vão buscar coisas um pouco diferentes, né? Mas dentro dessa caminhada toda, essa maravilha que você está trazendo para a gente, você, com certeza, teve um aprendizado como Govinda. Então, fala para a gente, qual é esse maior aprendizado? O que que você carrega com você a partir desse momento que Govinda começou a agir com você, por você e para você e o mundo? Eu até fiz uma mentoria caminhando por aí para passar a mesma lição que eu tive, passar para as pessoas, porque assim, nós precisamos estar na nossa consciência e na nossa maestria. Então, não é seguir o outro e não é você deixar que o outro faça para você. Hoje eu tenho uma visão assim, que a espiritualidade, assim como fala no Caibalo, né, como está em cima, está abaixo, né?
Então, Trismegisto era muito safo. assim como nós, hoje, a gente vê assim, as crianças precisam de ajuda, os adolescentes um pouco menos, a fase adulta a gente já começa a dar conta da nossa vida, até que a gente chega na maturidade e consegue aconselhar os outros. Então, eu vejo a espiritualidade com essas etapas também, e que a gente deve se Sim. entregar para essas etapas. Às vezes a gente tem resistência, quer ficar na infância, a gente quer ficar na adolescência, né, na rebeldia. Então, a gente precisa se entregar para essas etapas até chegar na nossa própria consciência, no nosso eu sou e ser mestre de si, que eu acho que esse é o caminho que todos nós devemos alcançar, nessa maestria de si mesmo, né? Então, não é o outro, é como nós somos, né? Nossa, isso é muito interessante, né? Então, gente, olha só, aprendizagem de Govinda. Etapas. Não adianta a gente querer pular as etapas, né? Que vai ficar sempre um buraco, né, Govinda? Aí você vai ter que voltar em algum momento para poder preencher o que você tentou pular, para poder acelerar o processo. Então, são etapas, esse é o seu aprendizado. E essa questão de maestria em relação a você mesma. Isso significa a gente poder administrar, dominar o nosso ego, Govinda? Sim. Essa é a parte difícil, né? É Porque ele difícil. grita, ele é birrento, ele faz um monte de coisa para querer atenção, para... Então, por isso que existem muitas técnicas, né? Que nem eu fiz por um tempo, eu fiz muito jejum, que era a parte Sim. de estar auxiliando nessa questão do ego. Eu cheguei a fazer os 21 dias do Viver de Luz, eu fiz. Que Depois eu ótimo. fiz 6 meses com líquido. Aí eu só parei porque foi demais, assim, eu comecei a ter tanta sensibilidade que eu comecei a ouvir pensamento, e aí isso começou a ficar difícil para mim. Aí eu parei. Sim, Mas, assim, sim, o nosso ego, ele precisa ser trabalhado de alguma forma. Eu, na época, foi me inspirado que eu fizesse jejum, e foi uma forma, assim, que para mim foi muito bom, sabe? Para mim foi muito bom. Cada pessoa tem o seu processo, né? Tem gente que sim. faz voto de silêncio, tem gente que faz lá o caminho de Santiago, cada pessoa faz uma coisa, né? Eu, para mim, o jejum me ajudou muito a trabalhar meu ego, a entender alguns processos meus, até mesmo o quanto a gente, como ego, é pequeno, quanto a gente, como ego, não é ego, é só uma personalidade que está aqui se manifestando, mas não tem força, né? A força Sim. nossa está no espírito, na alma, né? Na nossa essência primeira. Não, você está falando uma coisa que é interessante. A nossa força está no espírito. E é exatamente essa nossa dificuldade na mudança de frequência de uma terra, ou seja, de uma dimensão para outra. A nossa força sempre está no ego, né? A gente, como 3D, a gente dá força à matéria, as coisas da carne, né? E ali fica essa dificuldade toda. E outra, eu acho muito interessante isso, que uma das coisas também, eu vou também trazer para somar um pouco essa questão de Maria Madalena. Madalena trabalha os 7 poderes do ego, ela teve que passar por 7 estágios, como você trouxe, 7 etapas, para que ela pudesse administrar essa consciência. Porque é tão sutil, não é, Govinda, que a gente acha que às vezes são coisas assim muito naturais, mas é um domínio que o ego vai levando a gente para um espaço que a gente não consegue enxergar e se acha, né? Até que a gente acaba se achando, né? E ele Isso é tem umas armadilhas boas, boas, né? umas Não, armadilhas boas que a gente cai fácil. exatamente. Olha, eu tenho outra curiosidade que eu gostaria de saber que você trouxe uma questão que você estava numa sutileza tão grande que você começava até a ler pensamentos, vamos dizer nesse sentido, tá? Mas isso teve a ver com a subida de Kundalini, né? Porque quando essa Kundalini ela se eleva, você vai a esse estágio realmente, né? Uma elevação, iluminação, né? Então você naturalmente você consegue trabalhar essa consciência. Isso incomoda muito, né? Quando a gente pensa que quer fazer isso, que é bom ler pensamentos, porque as pessoas não pensam coisas boas. E a gente fazer Sim. cara de paisagem não é fácil, não. Imagina você vendo uma verdade sendo pensada e a pessoa Você sabe? oralmente fala uma outra. Uma das coisas que eu passei, assim, uma grande dificuldade, eu fui dar uma Sim, entrevista na Rádio Mundial sim. e eu passei por uma pessoa e ela pensou mal de mim. Ela me julgou. E Ah, aí eu entrei no estúdio de gravação e a pessoa fez uma pergunta. Eu fiquei muito mal. Foi muito difícil para mim. Aí pois que eu vi, eu é. falei, não, eu não estou preparada para ficar ouvindo.
Não, 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 é porque a gente acha que é tudo muito simples, né? Você saber o pensamento dos outros, você vai lidar, nossa, maravilhosamente com essa questão. É aí onde entra o choque. E o choque é profundo. Você tem que estar pronta, né? Para poder entender uma humanidade tão sofrida, porque a humanidade ela já chega aqui meio sofrida, né? E quanto que as pessoas realmente elas precisam se lapidar para poder chegar nessa tal de ascensão, ou para poder estar pronto para chegar a uma nova frequência, uma nova terra. Nesse, Isso é a nesse dificuldade, momento, né? desculpa, nesse momento eu pensei assim, realmente como Jesus era maravilhoso, porque ele vivenciava tudo isso e seguia em frente, Mole, e a gente enrosca com tudo. isso é verdade. A Maria Madalena diz uma coisa muito legal. Eu me manifestei nesse século XXI para poder ensinar o ser humano a pensar, ou seja, administrar, né? Ela veio aqui para a gente não comprar tudo pronto, a gente saber que tudo tem hora, tudo tem etapa, e que, infelizmente, não, nem todo mundo está no mesmo estágio que a gente. E as mulheres, elas têm essa história, né? As mulheres têm dificuldade como gênero, porque é uma cultura muito, muito oprimida e reprimida, a gente ficou calado por muito tempo, e esse feminino que ainda está começando a ter voz, né, Govinda? Muita voz. E a gente está começando os caminhos e acha que aquela questão de etapa, pulamos etapas na hora do sutiã, porém ficaram lacunas aqui, onde a gente precisa voltar e reestruturar toda essa caminhada da nossa cultura. É uma força de autoestima, uma força de auto-amor, a gente precisa resgatar uma série de questões. Eu acho que isso tudo tem a ver com fé, tem a ver com fé mal direcionada, com coisas que a gente compra pronto, com fé cega, sabe, com direcionamento, manipulação da religiosidade, da cultura, dos comportamentos. E aí eu quero muito saber essa questão de fé. Aonde, Govina, você coloca a sua fé? E o que é fé? Para poder saber aonde você coloca, né? A minha fé, para falar a verdade, quem me ensinou foi Conin. Conin me ensinou na sua bondade, na sua compaixão. Ela ela me carregou várias vezes e eu entendi que existem seres, né, assim como Madalena, Maria, existem seres que realmente se inclinam para o planeta, para a humanidade, para poder nos ajudar a entender tudo isso e a caminhar aqui, né? Eles nos dão um colo, né? Eu falo que a Coninha às vezes me dá uns colos assim para eu poder, né, dar uma respirada para poder caminhar um pouco mais, né? Então, assim, para mim ela é um norte e também a conexão com a nossa pureza, com a nossa essência, porque Uhum. todos nós saímos da fonte, então todos nós conseguiremos chegar nesse momento, nessa conexão, né? E a fé é você saber quem você é, você saber que realmente você tem esse universo todo dentro de você, e são só questões de lapidação, de direcionamento, mas que todos conseguimos, né? Jesus fala que o que ele fazia, todo mundo pode fazer, né? Que a gente também poderia fazer. Sim, Exige um movimento interno, exige uma lapidação, mas a gente sim, sabe que a Terra e a humanidade está caminhando para isso, né? é Então, a verdade. minha fé é acreditar nisso, acreditar nessa lapidação, nessa caminhada, né, aonde a gente vai chegar, né, nessa nossa divindade em relação a isso. Sim. Então, fé para você é uma consciência de que você é divina, É, e que esse divino habita dentro de você e através dele você pode manifestar uma consciência para o caminhar. É mais ou exato. menos por aí? E eu recebi esse nome Govinda exatamente para não esquecer disso. Ai, que tudo! Govinda, fé e compaixão andam juntas? Ah, com certeza, com certeza. Tem coisas que, assim, essas energias superiores, né? E eu coloco junto também a alegria, porque eu acho que as pessoas às vezes pensam que você ser uma pessoa espiritualizada, você está conectada com a luz, é você ser pesada, responsável. Não é. É você ser leve, é você, ao mesmo tempo de estar lidando com tudo isso, você ser leve, porque a compaixão ela é uma pureza, né? Ela é um acalanto, então é leveza, né? E eu coloco assim a alegria junto com essas coisas, eu não consigo separar. Aliás, pelo contrário, eu acho que às vezes a gente buscando alegria, a gente consegue entender as outras coisas, porque a gente entra numa frequência mais leve.
sim, E o contrário da energia masculina, né? Que a energia masculina trouxe sim. uma religiosidade pesada, de sacrifício, eu acho que é o oposto disso. Eu acho que a verdadeira divindade nossa, ela é leve, ela é suave, ela tem compaixão, ela tem amor, bondade. É outra pegada, assim, né? É outro movimento. É outro movimento, né? Você vê, Mestre Jesus, vamos fazer sempre o exemplo dele, né? Ele era uma pessoa mega alegre. Ele não precisa ficar rindo toda hora, nem falando toda hora, porque é exatamente isso, o estado de consciência, o estado de frequência da alegria, ele tem a ver com lá dentro, né? E a vibração leve que você coloca para as pessoas. Às vezes, um mero sorriso, ele vai trazer uma alegria intensa para as pessoas que nos circulam. Não quer dizer estar rindo toda hora, né? Isso que eu quero É, também mas falar. tá Então, você sabe que quando eu recebi os portais, Sim, foi num trabalho de desdobramento, fui para Atlântida. E o meu instrutor, o jeito que eles conversavam, que eles falavam as coisas comigo, eu pensei, falei, nossa, eles são muito, muito felizes, né? São muito felizes. Aí ele falou assim que a gente não conhece a felicidade no nível que eles vivem. E a gente sim, ainda tá para conhecer essa felicidade. E depois de muito tempo, um dia eu vendo a relação dos mundos de Kardec, ele fala que tem os mundos felizes, né? Então, realmente, a gente ainda não chegou nesse nível, a gente não entende ainda o que é felicidade, né? sim. A gente tem felicidade com aquilo que a gente conhece mesmo, né? Rir, brincar, cantar. Não, isso não quer dizer que seja ruim, não, muito Que pelo não é contrário. só um bom Mas não humor, é só, é uma exatamente. plenitude mesmo, é uma coisa de alma, de estar pleno, né? Exatamente. Eu vejo muito isso, sabe? Alegria, felicidade com plenitude. Isso daí, para É, mim, assim, sine qua non, né, de acontecer para a gente poder conceituar essa frequência, né? Mas olha só, Govina, você sabe que o nosso assunto aqui, a gente podia aqui ficar aqui a vida, né, conversando, que é uma delícia. Mas a gente tem um tempinho aqui especial com esse café para mulheres, por isso a gente está aqui tomando, trazendo, seguindo, né? Antes da gente tomar o nosso último gole de café, e você acredita, Govinda, que essa nova terra, essa terra que está ancorando, aliás, já está ancorada, é uma questão só da gente entender os mundos paralelos, né? As outras frequências que caminham para a gente. Você acredita que essa nova terra, ela é o resgate do feminino? Você tem essa consciência? Ou essa consciência, ou eu estou viajando, ou nós estamos viajando? não, É eu esse acho resgate? que precisa ser. Aliás, eu tive um processo, até com a energia de Madalena, Sim, e ela me disse que as energias masculinas e femininas elas têm que estar mais harmonizadas, que elas ainda não estão harmonizadas como devem ser, porque assim, Gaia é uma energia feminina, mas a sim, manifestação é masculina. Então, a gente precisa entender como fazer tudo isso de uma forma bem sincronizada e bem harmoniosa. Nós ainda não entendemos isso. Então, ou a gente está muito numa energia, ou a gente está muito na outra. Então, você está em uma, você não manifesta, você está na outra, você não tem a conexão, né? Então, a gente precisa entender todo esse. E acredito mesmo que o novo momento da Terra, do planeta, é essa unificação, é esse equilíbrio sim, sim. das energias. Eu também vejo essa unificação, porque o que está faltando em ambas as partes é a leveza. Na realidade, essa consciência yang para a gente significa comportamento, né? Eu tenho que ter força, eu tenho que falar assim, eu tenho que fazer assim, eu tenho que pegar no pesado para poder realizar. Eu acho que esse masculino, ele é muito comportamental, e não é isso que a gente está falando. A gente está falando do espiritual, dessa energia divina, né, que você trouxe para a gente nesse nosso papo o tempo todo. Então, leveza. Eu vejo, assim, uma leveza em ambas as partes para a gente poder se unificar nessa questão até andrógena, né? Porque o caminho é androgenia mesmo, e a Exatamente. gente entrar nessa nova terra, oh, como tem que ser, né, Govinda? Olha, eu já vou aqui, já me despedindo de você, muito feliz, e vou pedir para a gente tomar nosso último gole. Poxa Vamos vida, lá. eu estou tomando alguns, né? Mas esse nosso último gole, ele tem um gostinho de quero mais. Com certeza a gente vai Muito voltar aqui bom, para levar muito papo bom. muito bom. Mas antes de nós finalizarmos esse nosso café para mulheres, eu queria que você deixasse aqui para as mulheres que vão nos assistir
uma frase, uma consciência, algo que elas pudessem levar para a vida delas, que elas pudessem refletir e realmente ancorar em seus comportamentos femininos. Eu acho que, pelo menos eu uso para mim, a lembrança da passagem daqui, a lembrança dessa passagem, a gente sempre ter isso em mente, porque é uma Sim. coisa que a gente esquece, e quando a gente esquece, a gente mergulha no ego de cabeça. Então, a Sim. lembrança de que a impermanência daqui, ela é constante, a gente realmente não vai ficar aqui, não vai ficar para semente, a gente é transitório, tudo isso que a gente está vivendo e todas essas manifestações é aprendizado, é resgate, seja lá o que cada um queira nomear, né? Porque cada um diz uma coisa, mas tudo isso é transitório. E a nossa essência que não é. Então, quando a gente consegue se conectar com essa essência, que ela é realmente a nossa força, nossa realidade, tudo muda para a gente, até a visão de mundo, as pessoas, como a gente enxerga, tudo isso muda completamente. Eu acho que esse é o despertar, a gente entender quem a gente é. E aí você desperta para uma nova realidade, né? Que é a realidade que nós todos somos da mesma fonte, da mesma essência, e que todos nós também temos essa possibilidade de vibrarmos alto e sermos também pessoas que podem fazer, mudar, transformar, né? Assim como o trabalho que vocês estão fazendo, como o trabalho que eu faço, como o trabalho que muitas outras pessoas fazem, que é Sim. levar a transformação, né? Esse despertar para as pessoas. Isso eu acho muito importante a gente ter em mente. Gente, mensagem de bovina passada, resgatada e ancorada no nosso coração. Gratidão, Govinda. Gratidão, amiga, Gente, gratidão. gente, com certeza foi um café muito delícia, um café muito consciente, esse café para mulheres, com a presença da Govinda. Gente, olha só, não deixe de ir lá no nosso canal, porque o canal do Filosofé, Papo Cabeça com Café, e nós estamos lá. Nós estamos no nosso café, tem programas, tem conhecimentos, tem mensagens incríveis que vão levar uma melhor qualidade de vida aqui nesse plano físico e fazer com que a gente desperte para esse novo amanhã, para essa nova frequência que está chegando aqui. Vai lá, assiste o canal, divulga o canal, dá o seu likezinho e estamos juntas sempre, sempre trazendo essa energia do feminino em consciência para recebermos um mundo de paz. Gratidão, Govinda. Gratidão, Até o amiga. próximo Café para Mulheres. Beijo no Até. coração.